Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso. Bueno, boa noite para você. Sim, o placar de 1-0 reflete o que a gente viu no Maracanã, sim ou não? Boa noite, boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria, já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense, levando os corações tricolores ali, né? A quase sair da boca. E então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. O Fábio fez uma defesaça com o pé direito, insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos de 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com, pelo menos, esse título, né? Na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América, como ele está sobrevivendo... E bem, né? E bem... vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque era Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez a escalação do Diniz no começo da partida, deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, com o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti... Há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Roel chegará daqui a pouco, Pascoalzinho, aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo, que com justiça pedem, também concordam com a marcação da penalidade. O Diniz foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para você, se foi pênalti? Eu não estou convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, né, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti, pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com... outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse especificamente eu não achei pênalti, não.
Não achou? Não, eu fiquei até com uma Mas impressão... você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que na briga ali pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali. Essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada, deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo... E o pênalti no Davi Luiz? Tirar o jogador... Você não fala, não? Se esse braço... Brincadeira, né, Pascoal? A jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo... Se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR... fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Ruel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Fábio. Se um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer o levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse levantamento. Mas você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né, só uma Pascoal? pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembra disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque ele perde os seus 2 principais jogadores. O seu Arrascaeta é o craque do time, quem substitui ele é o De La Cruz, que estava sendo o craque do time no período. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, 1 empate, conseguindo superar as adversidades. Como você falou, né, existia um temor muito grande, principalmente na ausência de La Cruz e Arrascaeta, 2 jogadores mais criativos que conectam as peças, né, dessa equipe do Flamengo. E aí ele adapta, puxa um Léo Ortiz para fazer o papel ali de volante. O Lohan ameniza muito a saída do Arrascaeta, apesar de ter desperdiçado oportunidades hoje o garoto, que é muito talentoso e muito promissor, ele gera muito jogo, né? Ele é um jogador que sobe a pressão e consegue recuperar a bola lá na frente. Ele tem muita explosão, muita velocidade para chegar e dar velocidade por dentro. Essa foi a marca do Flamengo hoje, essa pressão na saída de bola. No primeiro tempo, né, Pascoal? A gente vendo ali, toda hora que subia. Né? Essa do Lohan é para fazer o gol, né? A verdade... É dominar essa bola. A verdade, Bubu, é que assim, o Flamengo ele produziu hoje para ganhar com mais tranquilidade, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, com a bola do Gerson ali que a gente vê, esse bico, né, pra cima. A gente via um time organizado em campo, essa oportunidade que o Gerson perde, contra o Fluminense completamente abatido, desorganizado, sem conseguir produzir em nenhum setor do campo. Essa é a verdade. O Gabriel perdeu 3 saídas de bola. O Gabriel Pires foi muito mal no jogo hoje. O Gabriel perdeu logo de cara, 3 na saída de bola, impactando diretamente nesse movimento ofensivo. E ele foi bem no Mineirão. Foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Hoje foi muito mal, né? O Flamengo conseguiu encaixar essa pressão.
Então, assim, o Tite ele conseguiu, de fato, encontrar soluções em um momento complicado. E, de novo, o Flamengo vai buscar um resultado no finalzinho. Isso é importante também, né? Vai moldando muito do espírito dessa equipe que, além de estar se impondo e mostrando a qualidade, crescendo taticamente, é um time que está buscando o resultado até o final e, em pontos corridos, isso é fundamental. Né? Os números do jogo, então, para a gente interpretar aqui. O Fluminense teve mais posse de bola, como é uma característica dos times do Fernando Diniz. Mas em todos os outros quesitos, o Flamengo foi melhor. 2 finalizações do Fluminense, gente, contra 14 do Flamengo. Nenhuma certa do Flu, 4 do Flamengo. Grandes chances, então 6-1 para o Flamengo. Ações na área rival, Pascoal, 5-34 e desarmes 17-26. A gente aproveita e já cola a tela de classificação, porque é isso, de ponta a ponta, a gente tem, então, Flamengo e Fluminense. O Fluminense se dando mal nessa história, né? O Flamengo líder do campeonato. Você deu os números de gols do Pedro, compara o ano passado, gols de Pedro e do Cano. Né? Havia uma briga entre eles. Hoje isso não existe. A diferença de gols do Cano para o Pedro é enorme. Eu vou lembrar dos embates do Carioca. Foi o Matheus, o filho do Tite, que disse, travou o pai quando o pai começou a desenhar o Fluminense. Porque na era Tite, no Flamengo, o rubro-negro tem levado boa vantagem. O Diniz venceu o Campeonato Carioca antes da era Tite contra o Flamengo, mas nesses embates entre o Tite e o Diniz, o Tite tem levado muita vantagem. E aí chegou em algum momento no estadual no Rio, que o Tite na coletiva estava falando, não, a gente estudou muito bem, a gente tem todos os detalhes do Fluminense e começou a falar do estudo do adversário. E o filho falou, calma, vai ter mais embates, não entrega todo o jogo. Agora, não pega. Mas assim, o Tite basicamente faz o que quase todo mundo faz contra o time, aperta, sufoca. E olha que o Flamengo tem mudado as escalações contra o Fluminense, por necessidade e tal. Mas o tipo de jogo parece assim muito fácil de você anular, né, complicar o jogo do Fernando Diniz. Tá. Eu tô sentindo um cheiro aqui no meu cangote, porque a Renata Ruel já está aqui no nosso estúdio também, enquanto a gente vê ainda lances do jogo entre Fluminense e Flamengo. Rê, pra gente falar sobre o pênalti que garantiu, então, que o Pedro depois fez a cobrança e garantiu a vitória do Flamengo. No geral, primeiro, a arbitragem foi boa, não foi? Boa noite. Primeiro, boa noite, Mari, Donambo, Bu, Pascoal, fã de esporte. É uma arbitragem que, assim, o jogo foi difícil. E aí tentou controlar o jogo conforme deu ali no campo de jogo. Em alguns momentos tiveram erros, na minha visão. Mas, assim, o lance capital sempre é um pênalti, que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro... você tem ali, para mim, uma disputa por espaço. Tá? É um jogador com o braço aqui, o outro jogador com o braço lá. Eu gosto muito de fazer a análise ao contrário, para a gente falar em critérios. Esse braço não é falta de ataque? Esse braço, se fosse do defensor, você marcaria pênalti? Sabe, eu sempre vou nessa linha. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dá uma falta de ataque. Mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, isso é pênalti? Então, para mim, tem uma disputa por espaço. Primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo. E dentro disso, para mim, uma disputa por espaço que acontece normal. E a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, sabe quando dá aquela trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário e a arbitragem vai marcar falta? Então, dentro do que a gente vê de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, para mim... A disputa por espaço foi normal, disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá. E aí não vejo falta de ataque. E aí, na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, para mim, o pênalti marcado no campo, Renata, e o VAR manteve a decisão. Posso fazer um questionamento? Claro, sempre. Eu estou aqui vendo o lance, já vi esse lance umas 52 vezes, né? E quando vejo na câmera aproximada,
O braço do Calegari é um chamado braço de proteção. Ele está medindo onde é que está o adversário, porque esse é o chamado braço, ele está sentindo onde está o adversário. Sim. Perfeito? O Bruno Henrique é mais alto e mais forte do que ele. O último instante do Bruno Henrique, ó, olha a imagem, ó, o último instante do Bruno Henrique é a alavanca com o braço para tirar o Calegari. Aí você fez um questionamento, isso seria suficiente para o pênalti? Na minha visão, sim, porque ele tem a alavanca do cotovelo tirando o adversário da jogada. Eu acho que é isso importante, Pascoal. Eu Porque acho que para mim o lance termina aí. Sim, então, para mim é essa questão. Se você entende que houve uma falta de ataque, não houve pênalti. Se você não entende que houve falta de ataque, o pênalti, ele existe. Porque mesmo sem querer, acaba acontecendo. Eu acho que o grande questionamento é esse. É esse braço do Bruno Henrique é o suficiente para marcar uma falta ou não? E o último momento, ó, o último momento do Bruno Henrique. Eu acho que nesse lance, nessa imagem que a gente tem nesse momento, não dá para ver necessariamente o braço de disputa do Calegari. Fica muito evidente o braço de disputa O Calegari está medindo ele, ó, o braço do Calegari está segurando, está medindo onde que ele está. Aqui, ele está percebendo, porque o Calegari está... O Bruno Henrique está quase passando por ele, ele está com a mão aqui percebendo o Bruno Henrique. Mas eu acho que eles foram para o contato, Pascoal. Não. Porque o Bruno Henrique está aqui, o Bruno Henrique está aqui, e o Bruno Henrique é mais alto que ele, está com o braço mais alto. E no último instante, o Bruno Henrique faz a alavanca com o braço. Para mim, esse é o debate. Para mim, na minha interpretação. Eu acho que o Bruno Henrique, em velocidade, ele acaba deslocando com esse braço esquerdo o Calegari. E aí, mas o Calegari também não tem... No embate, eu tô aqui levantando as... Porque para mim, eu entendi como a Renata, assim... Uma disputa de corpo, os dois foram pro ombro, aquela coisa do eu dou em você, você dá em mim e tenta. Só que como o Calegari já capotou, ele já capotou fazendo pênalti. Sim. Mas acho que... É que eu acho que ele só capotou por conta desse braço esquerdo do Bruno Mas Henrique. é que ele também deu uma. Ele capotou porque ele foi disputar corpo e perdeu. A intensidade um pouco maior do Bruno Henrique. Mas aí a gente estava nesse debate lá, eu estava com a Renata, a discussão é, se a interpretação não foi falta do Bruno Henrique, é pênalti. O VAR não fez certo em não ter chamado? Ele entende como interpretativo? Ele entende, e aí eu acho que ok, justamente por isso. Porque, por exemplo, se a gente está num debate aqui, é falta ou não é, a decisão é do campo. E olha o posicionamento do árbitro. Entendeu? O árbitro está de frente para o lance, ele consegue analisar o lance. O VAR não tem a obrigação de chamar sempre que é pênalti? Para mim, não. Tá. Para mim, não porque é pênalti, e sim porque cabe interpretação. Tá. Eu não vejo um erro claro e óbvio aqui para o VAR se meter, de jeito nenhum. O árbitro bem posicionado, viu, tomou a decisão do campo, a gente está debatendo, um acha que o braço é falta, o outro não acha que o braço é falta. Ou seja, não tem erro claro. Tem interpretação. Se é interpretação, mantém a decisão do árbitro em campo e não intervém. E na hora que chega para discutir, o Martinelli é o primeiro que vai no árbitro e fala assim, mas ele empurrou, o Bruno Henrique empurrou o Calegari, professor. Ele nem fez questão de ouvir. O árbitro foi lá e marcou, ele estava convicto na marcação da penalidade máxima. Então ele julgou que não houve a infração do Bruno Henrique. É um julgamento do árbitro. O Bruno Henrique não cometeu o pênalti. No meu entendimento, né, o Bruno Henrique comete o pênalti. E se isso acontece... O Bruno Henrique comete a falta. Comete a falta. E não, seria um pênalti. Se ele faz isso na área defensiva, seria um pênalti. Porque ele alavanca do braço, tira o adversário. Né? Assim como eu tenho uma discussão a respeito daquele duplo cartão amarelo do Ganso com o Davi Luiz. Uhum. Ali, para mim, é mais do que cartão amarelo. Porque um dá uma ombrada no rosto do outro, o outro dá um puxão. E a bola não está nem em movimento. E continuou a disputa depois, né? O Ganso foi caçar o Davi Luiz, né? Dentro da grande área. Chegou. Então, e foi pênalti. Ali, para mim, naquele lance é mais do que cartão vermelho. Porque ali tem um desrespeito com o companheiro de profissão. Tanto do Davi quanto do Ganso. Posso fazer uma pergunta que eu normalmente faço quando eu estou em programa com a Renata? Posso fazer? Pode. Esse é um lance só para mostrar para o fã do esporte. A nossa câmera ali pega o momento do encontro ali dos dois jogadores e o cartão. Depois tem outro encontro, continua, né? Depois bate o escanteio e eles vão se confrontar de novo. A gente vai colocar. Rê, se fosse na Premier League,
O árbitro não ia dar nada, segue o jogo, a jogada inteira. Mas isso o Dona também pode falar. O que eu falei lá? Falei, se fosse Premier League, a gente nem ia discutir. Não teria debate sobre falei, isso. Não falei, Dona? Falei, se fosse Premier League, a gente não ia nem discutir esse braço aqui, esse braço ali. A gente ia para a questão do pênalti. E aí é onde entra essa diferença cultural gigante, né? Porque entra não só a regra, a gente tem que levar em consideração a diferença de cultura. Deixa eu fazer Que uma muita perguntinha. coisa a gente marca aqui, não se marca lá. Vou fazer uma perguntinha, porque eu fui repórter um pouco tempo da minha vida, então eu tenho sempre alguma coisa para perguntar. Pouco tempo, Pascoal? Pouco tempo, 45 anos. No lance do Ganso, se puder voltar, por favor, o Ganso, no primeiro momento, é o Davi Luiz que dá uma ombrada nele, e aí o Ganso segura e tal. Ali não tinha nada que marcar, porque a bola não está em movimento. Sai o escanteio. Vamos à narrativa do lance, ó. Vai bater o escanteio. Bateu o escanteio. Esse é o lance da paralisação. Esse é o da paralisação. Ele dá amarelo para os dois jogadores. Esse é o lance que os dois recebem. Para mim é lance mais do que cartão. Não tem cartão laranja, então... Pena, né? Esse é o limite do limite para tomar cartão vermelho, para mim, na minha interpretação. Pois a Renata pode nos ilustrar a esse respeito. Vai bater o escanteio, então os dois dá. E até um brincando com o outro, conversando. Ó. O Ganso vai atrás dele, segura, e o Davi se atira. Volta a bola para dentro da grande área. O Ganso sai correndo atrás do Davi. Entrou na área, quer ver? A bola vai chegar. O Ganso dá um pescoção. Outro pênalti. Isso aí, se o lance... É o tal negócio. Esse não era um lance interpretativo para o VAR analisar o que o Ganso fez? O Pascoal, esse lance a gente até discutiu lá também. Qual que, para mim, é o problema desse lance e de falar sobre esse lance? É não ter uma imagem claríssima do que acontece. Desse braço está dando um soco, desse braço está segurando desse braço. Esse, para mim, é um lance que você teria que ter uma imagem de trás do gol para ter convicção. Então, de repente, eu posso falar uma coisa aqui que me dá a sensação, que o Ganso vai e atinge o rosto do Davi Luiz. Eu tenho a sensação, mas eu não tenho a convicção como uma imagem atrás do gol que seria a favorável. Mas ele pode ter encostado Entendeu? no ombro. Ele pode ter encostado no ombro, ele pode ter encostado no peito, ele pode ter dado realmente um soco no rosto. Entendeu? Ele pode ter dado uma mãozada no rosto e aí, de repente, eu falo uma coisa aqui, aparece uma imagem que me desminta. Com a sensação da imagem, o que você tem? Eu tenho a sensação que o Ganso vai, acerta o rosto do adversário. Se ele acerta, seria pênalti. O nosso VAR é insuficiente para dirimir dúvidas. Tinha que ter uma imagem atrás do gol. Não é possível que você não tenha uma imagem atrás do gol que deixe esse lance claro. Porque a gente acabou de falar... Imagem mais clara que essa? A Premier League ela tem 3 câmeras focalizadas dentro da grande área, né? É uma quase na meia-lua, a segunda na linha do pênalti e a terceira um pouquinho para lá da linha da pequena área, certo? Para determinar as 3 linhas possíveis de uma linha de impedimento dentro da grande área. Fora as outras câmeras sequenciais durante o jogo. Porque aqui no Brasil a gente tem a mania de sempre trabalhar com 8 câmeras. Que para uma transmissão dessa usa-se 8 câmeras. Na Série B, o pessoal está avisado que só são 4 câmeras. E se houver alguma dúvida, não tem como tirar, porque o VAR não vai conseguir com 4 câmeras tirar as dúvidas. Com 8 na primeira divisão, a gente vê que não consegue as dúvidas. Então o problema não está na pessoa, o problema está a falta de equipamento. E das pessoas também, né? Às vezes das pessoas Às vezes também, das né? pessoas e às vezes na falta de equipamento. Porque você não tem todas as linhas de impedimento, você não tem... A imagem atrás do gol está ali, ó. Você não tem uma câmera, você tem câmera ali. Então, por que não mostra? A grua está ali. Eu busquei aqui, estava aqui nas redes sociais e busquei os lances, porque às vezes a gente, só para explicar para o fã do esporte, o que a gente mostra aqui não é a imagem da transmissão. Nós temos aqui uma imagem que a nossa equipe faz, então um pouquinho mais de longe. Quem tem o direito, às vezes tem um zoom ou outro melhor. Buscando uma imagem, o encontrão do Davi Luiz com o Ganso, no primeiro lance, quando a bola estava parada, é muito forte. O Davi Luiz dá uma... Atropela. Ele dá falta de ataque. Uma trombada, é um tackle. É que a bola estava fora de jogo, né? Ele foi atropelando. Ele vem atropelando. E depois do lance, eu peguei aqui um print de uma imagem, o Ganso não é nada no soco. A sensação que dá é que ele abraça o Davi Luiz. A camisa tá tenta quase... pegar por cima. A camisa do Davi Luiz está quase saindo Ele aqui. segura pelas costas, igual um moleque levado. Segura nas costas aqui e aí enganchou ele pela frente. Então, assim, em termos de agressão no sentido de soco, não é essa imagem, mas existe um agarrão dentro da área. Mas esse agarrão dentro da área, se gera impacto no adversário, é pênalti. Exato.
Essa é a questão. Exato. Se gera impacto, é pênalti. Mas a questão é essa, que a gente está discutindo aqui, e o VAR, aí vai até a questão que foi parar no Senado Federal, né? Quando o CNM diz de que os árbitros do VAR escolhem as melhores imagens, né? Aí criou-se um questionamento. As melhores imagens para quem? Né? As melhores imagens a serviço de quem? Esse é o questionamento. Nesse lance, para mim, 2 julgamentos. Para mim, isso é pênalti. Isso se chama pênalti. No lance do Muito Bruno Henrique, pênalti. não tem que marcar nada, porque o Bruno Henrique faz a falta. Então, aquilo não é pênalti. Então, marcou o que não foi e deixou de marcar o que foi. Né? Não tem critério de justiça no futebol, porque o futebol não é linear. O futebol não é disputado de maneira linear o tempo todo. Esse time é bom, esse time ganha o jogo, esse time é bom, esse time ganha o jogo. Sabe o que aconteceu ontem? 4-1 pro Vasco da Gama. Então, esse time é bom, esse time ganha o jogo. 4-1 pro Vasco. Entendeu? Esse time é bom, esse ganha o jogo. 2-1 pro Criciúma. Deu para entender como é que é o negócio? O futebol não é linear. O futebol tem nuances, tem um time melhor, outro time pior, um time que equilibra o jogo, outro time que consegue uma jogada ofensiva. E aí você vê, nessa situação, né, o pênalti que para mim era para marcar, não marcou. E o que não foi, o que não tem pênalti, ele acaba dando. Porque, desculpa, eu não consigo enxergar pênalti naquele lance do Bruno Henrique. Para mim é falta do Bruno Henrique. Agora, nesse aí, o Ganso vai e comete o pênalti em cima do Davi Luiz e o árbitro não viu. Eu acho que ele nem tinha condições de ver no meio daquele bolo todo, porque a bola passa direto, volta para cá. Eu não marcaria pênalti do Ganso, não. Para mim, também eu sou meio padrão Premier League também. Você achou aquele contato ali do Davi Luiz com o Ganso? Deixa jogar isso. Eu fiquei impressionado, né, com a caça, literalmente, do Ganso, que as pessoas reclamam que ele não tem muita aplicação tática, questão física, não corre, não se movimenta. Ele caçando o Davi Luiz, que é um zagueiro de velocidade e tal. Eu não sei se foi uma espécie de vingança pela pancada que ele tomou naquele choque inicial, e ele, de fato, não sei se até sangrou a boca, né? O Ganso ficou sentindo, quer saber? Eu vou pegar esse cara onde ele for agora aqui. Esse cara não vai fazer gol aqui e tal. Ou se a gente sabe que o Ganso tem uma ligação muito forte com o Fernando Diniz, a luta, o empenho dele, né, sobre-humano, né? O Ganso correndo mais do que nunca na carreira para tentar deter o zagueiro adversário. Então, para mim, ali, ele tentou bloquear, atrapalhar, aquela coisa, não deixa o cara sozinho. Eu não posso deixar o Davi Luiz sozinho. Então, o que eu puder fazer, me enroscar nele, às vezes o zagueiro defensor, na hora de subir, ele tenta 2 vezes. Foi revidar, né? Foi revidar, então. Tem um pouco de vingança, ele tomou um teco, né, antes, né? E ao mesmo tempo, eu vou enroscar nesse cara. E o revide é pênalti. Dentro da grande área. O revide é pênalti. Mas assim, ele não teve Pra mim, assim, foi acho que a Rê falou muito bem. Não teve um soco, não teve um tapa, não teve um puxão. A sua explicação... É atrapalhar o adversário. Que bom que você tenha explicado isso, porque toda a sua explicação evidencia o pênalti. Que bom que você tenha explicado isso, cara. Você explicou maravilhosamente. Eu não consegui essa síntese que você Peraí, fez. eu não você consegui me explicar bem, então, porque na minha opinião não foi pênalti. Que beleza, que espetáculo, Bubu. Muito obrigado, Bubu. Eu não consegui ter toda essa sua rapidez. Por isso que ele é o rei do de debate, tá raciocínio. vendo? Eu dando uma opinião que não foi pênalti, ele consegue pegar as minhas palavras aqui Mas ele e dar explicou uma o pênalti. torcida aqui. Ele explicou todo o pênalti. Esse cara não vai chegar. Nem que eu tenha que dar um pescoção dele dentro da grande área. Deu o pescoção, é pênalti. Eu acho que não teve pescoção. Assim, defensor tem essa Olha isso, malícia. olha essa E o imagem Ganso agora não aqui. é defensor. Chegou uma imagem nova Aí, ó, agora a pra imagem, você. a olha o imagem braço da esquerdo. transmissão, ó. Vamos Olha o lá, braço do Pedro. esquerdo do Bruno Henrique, ó. Isso em velocidade desloca, cara. Mas vamos lá. Segue o jogo. Segue o jogo. Vocês também estão me deixando maluca. A gente estava discutindo, só pro fã do esporte que ligou a TV agora. O Pascoal e o Bubu chegaram num acordo, que é não ter acordo, sobre o lance do Davi Luiz com o Pedro. Esse de agora, você achou o quê, Bubu? Nada, segue o jogo. Então, o Tudo Pascoalzinho segue o também jogo. achou... Achei que foi pênalti foi falta do Bruno Henrique. Você achou nada, nem pênalti, nem falta. Nada, segue Só o jogo. segue. Segue. Tá. Pra mim, falta o Bruno Henrique também. Em Então, velocidade. eu acho... Eu já não sei mais o que eu Essa acho, última, tá? a imagem de baixo é muito boa. A minha opinião hoje, ela tem embaixo é muito validade de um story. Talvez Não, a gente aqui fale são agora. 3 comentaristas, 3 opiniões. Sim. Ele acha que foi pênalti, ele acha que foi falta. E você do acha que não foi nada? Fluminense, e eu acho que não foi nada, segue o jogo. Porque, olha, eu acho que, como o Calegari, ele já tá numa posição que ele vai pro embate, então ele já vai mais capotado. Ele O tenta Pascoal acho que empurrar... foi falta também, né, do Bruno Henrique. Acho. Ele acha que foi falta falta. do Bruno Henrique. Mas Porque, ó, o Calegari, ele tá com a mão aqui no Bruno Henrique, desde fora da área. Mas que então, é pra, mas ele pra tá- sentir o Bruno Henrique. Mas ele não tá num ângulo segurando. diferente. Ele tá num ângulo diferente. Porque o então Bruno ele já Henrique tá porque o Bruno Henrique é mais forte que ele, Mari.
a imposição física do Bruno Henrique é muito maior que ele, porque a velocidade... O Bruno Henrique, eu já fiz jogo em campo com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, quando ele passa, parece que vê um vento assim. Sabe quando você vê carro de corrida e passa e vê um vento assim? É o Bruno Henrique correndo. Corre mais que notícia ruim. Desloca o ar, pela força física dele. Sabe quem tinha isso? O Kleber, que foi zagueiro do Palmeiras, zagueiro do Atlético Mineiro. Você ficava atrás do gol, você via aquele porque era o Kleber passando. É a mesma coisa do Bruno Henrique, ele é muito forte. Olha o braço dele esquerdo, inviabiliza a chegada do adversário, na minha opinião. Mas aqui quem manda é a Renata, ela que é... Mas eu acho que Na verdade, conclusão, Pascoal, eu falo assim, eu acho que é assim, tem lances que a regra é nu e cru, é aquilo ali. E tem lances que cabe interpretação. Na interpretação, é a gente justamente discutir a questão do futebol. Entendeu? E isso é verdade. Se isso cabe interpretação e a gente está discutindo, esse braço é disputa por espaço, esse braço é faltoso, e aí entra a interpretação. E aí eu acho que esse também é um ponto. Se cada um interpreta de uma forma, a gente não pode crucificar o árbitro. Não tem crítica. Eu acho que esse é o ponto. Da minha parte, não tem crítica ao árbitro. Você quer saber? Você teve até um bom comportamento no jogo. Porque teve lances que era para ele ser um pouco mais radical. Né? Como aquele lance que o Martinelli caiu e todo mundo chutou o Martinelli na beirada do campo. Né? Aquilo, para mim, é o lance dos dois, do Ganso com o Davi. Nós temos um lance do Davi Luiz com o braço no rosto do adversário. Aquilo ali, para mim, é falta e cartão amarelo. Ele não deu. Quem que foi aquele lance? Deixa eu lembrar aqui. O Renato Augusto. Na saída de bola. Ele vai sair e o Renato Augusto vem em cima dele e dá com a mão no rosto do Renato Augusto. Mas já tinha saído do lateral do outro lado, né? Ele deu posse de bola pro Flamengo lá na frente. Não, aquele lance do Davi Luiz no rosto é um lance para cartão amarelo, deixou passar. Então é aquilo que eu falei. Tem pontos a se analisar da arbitragem? Tem, num jogo difícil. Mas eu acredito muito nisso, na interpretação, e aí entra essa questão de cultura, que é aquilo que a gente falou na Premier League, a gente não ia discutir isso. Então entra toda essa questão e toda a opinião é importante. Eu acho que assim, pra gente fechar esse assunto, obrigada pela sua participação. Acho que esse como teve muito debate, dá pra dizer que não foi um erro claro e uma coisa grotesca que aconteceu na competição. Eu achei que foi pênalti, você também interpretou, o Pascoalzinho acho que não, os três aqui que não sabem de nada, acharam que não. Em 2023, ele acabou contrariando o pensamento original para preparar o time melhor para 2024, que é o que a gente está vivendo. E aí ele teve algumas dificuldades no campeonato estadual, mesmo assim, com as dificuldades que tem, ganhou de braçada, tranquilo, né, para procurar o time. O pior momento foi quando, ali, ele, com o Gerson, né, com o Gerson, sem Gerson, ele teve um problema muito para acertar o posicionamento, o formato do time, 4-3-3, ou quando ele puxa o Gerson e tal. Então ele se perdeu em algum momento e chegou a ponto até quase que, não sei, de perder o emprego, talvez fosse exagero, mas de ser questionado a esse ponto. Tem uma questão que é a química entre Tite e Flamengo é diferente. O Corinthians é um time ultra popular como é o Flamengo, só que o torcedor corintiano, ele aceita mais o 1-0, ele aceita mais o vencer sem dar espetáculo. O flamenguista é mais parecido com o torcedor de seleção brasileira. E o Tite passou 2 Copas do Mundo, sendo cobrado por isso. Não basta só você ter um aproveitamento muito bom em eliminatórias. Você tem que encantar, você tem que cativar o torcedor. E acho que os flamenguistas agora estão percebendo um pouco mais de bola, um pouco mais de envolvimento do Tite com o Flamengo de uma forma geral. A vitória contra o Grêmio, que ele saiu com o time... Agora, o time do Bahia, vibrando. Que ele se emociona, né? Ele corre o campo inteiro, né? No Corinthians ficou marcado célebre, o jogo contra o Vasco, em que ele tá na arquibancada, expulso e vibra como se fosse um torcedor. Então é um Tite mais humano, da Libertadores, menos tecnicista. Que o Tite, até pelo discurso dele, que às vezes não combina muito com o torcedor, né? Ele não consegue falar muito para o torcedor, tocar o coração do torcedor. E acho que agora ele está começando a entender um pouco mais isso. É claro que os resultados ajudam, se os resultados não viessem... E os resultados estão vindo em boa quantidade de pontos numa época de Copa América, o Tite está ganhando a nação. Que vitória, nação. Que vitória, nação. Vitória na raça, vitória na vontade. Amassamos o tricolor. A verdade foi essa, foi um amasso rubro-negro em cima dos tricolores. Um amasso. O Fluminense não viu a cor da bola, o Fluminense não anotou a placa. 1-0 foi mentiroso esse jogo.
Esse jogo de 1 a 0, para cá de 1 a 0 foi mentiroso, mas mais uma vez o nosso time mostrou raça, vontade de vencer, vontade de ser campeão. Mostrou ser um time que não desiste, mostrou ser um time de gana, de raça, de vontade. Mostrou que esse elenco, com essa comissão técnica, vai lutar até o final para ser campeão. Não vai entregar resultado fácil, não vai entregar jogo fácil, não vai ter jogo fácil contra o nosso elenco. O nosso time se tornou um time competitivo na mão do Tite e a sua comissão técnica. Agora, falando dos pênaltis, no meu ponto de vista, os dois foram pênaltis. Tanto o pênalti em cima do Davi Luiz, que não foi marcado, foram 2 pênaltis. Houve 2 pênaltis em cima do Davi Luiz. O primeiro, o Ganso abraça quando ele arranca, e o segundo, o Ganso caça ele. Foram 2 pênaltis. Por falta de quantidade de câmera, como a imprensa falou, posicionado, não teve uma imagem clara. Para mim foi pênalti, eu discordo do Pascoal. Na questão do Bruno Henrique também. No meu ponto de vista, houve a penalidade máxima, porque ali havia uma disputa de espaço. O Bruno Henrique, além de ser mais alto, ele é mais veloz. O Calegari perdeu na velocidade para o Bruno Henrique, perdeu na disputa de corpo, e sem querer também é pênalti. Eu não estou falando que ele deu embaixo para poder fazer o pênalti, mas sem querer também é pênalti. Houve a disputa e, conclusão da disputa, veio a penalidade. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, suas redes sociais. Valeu, nação. Saudação rubro-negra. Forte abraço. Fui.